Olá, você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, atendendo a muitos pedidos, viemos falar sobre plantas tóxicas. E para isso, estamos aqui com a doutora Mariana, que tem muitos anos de trabalho em toxicologia clínica. Muito obrigada, doutora Mariana, estar aqui presente com a gente, contando um pouquinho dessa sua experiência e dando dicas aí para o pessoal que tem plantas ornamentais e tem um pouco de preocupação com isso. Bom dia, Lúcia. Bom dia, queridos ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e para falar um pouquinho dessas intoxicações que não são muito frequentes, são em torno de 2 a 3% do geral das intoxicações, que acontecem também por causa de medicamentos, por causa de pesticidas, uma grande parte por causa de animais peçonhentos, mas as plantas, desde a antiguidade, elas são bastante importantes, porque algumas, inclusive, com princípios ativos muito graves. A grande maioria das intoxicações no Brasil, elas acontecem principalmente em crianças, faixa etária de 1 a 4 anos, por causa da curiosidade, da vontade de pôr na boca, da beleza, da vontade de experimentar. E todas as plantas, dependendo da dose usada, podem ter algum grau ou provocar algum grau de reação nas pessoas. Eu sempre falo, às vezes, a gente não precisa de parar de usar, de deixar de usar, é só saber como usar. Uma família que é muito presente dentro de casa são a família das aráceas, que a gente tem os espatifilos, que a gente tem o antúrio, a Comigo Ninguém Pode, que a gente até fez vídeo específico dela. E eu falo que ela tem cristais na seiva. O que seria isso e como é que isso atacaria as pessoas ou as crianças, quem mexer ou lidar com isso? A Lúcia foi direto ao ponto. Os cristais de oxalato de cálcio, presente em todas essas plantas que ela falou, e além dessas, a costela de Adão, o imbé, o tinhorão, os lírios em geral, o copo de leite, todas elas têm os cristais de oxalato de cálcio e disparadamente, dentre todas as intoxicações por plantas que chegam nos serviços, nos pronto-socorros, pronto-atendimentos do Brasil, a maior parte, há muitos anos, tem sido provocada por esses cristais de oxalato de cálcio. São microagulhas fininhas que ficam presentes na seiva e que provocam principalmente irritação, seja na pele, seja nos olhos, se tiver em contato, ou seja na mucosa digestiva, se ela for digerida, deglutida. Mas esse contato fortuito, que principalmente as crianças têm de pôr, de experimentar, de fazer a comidinha, isso vai levar a uma irritação muito grande, seja pele, seja olho, seja trato digestivo. Se for por trato digestivo, vai provocar cialorreia, que significa salivação abundante, pode dar uma sensação de queimadura na boca, ardor, pode se inchar os lábios e pode se inchar também a garganta. Isso pode ser mais grave. E as pessoas falam muito assim, vamos beber leite, bebe leite. Na verdade não é o leite, é qualquer líquido que a gente tem que tomar. Na verdade o que a gente precisa fazer é diluir, né? Porque esse contato não é tão grande, né? Na hora que se prova isso, já acontece aquela alergia, aquele mal-estar. Então, a defesa nossa de parar de comer, de parar de experimentar isso. Se a gente tem que falar em cuidados com isso, a primeira coisa, eliminar, né, o contato. Segunda coisa, diluir e lavar bastante. E para essas plantas que contêm oxalato de cálcio é muito bom mesmo, Lúcia, que se dilua ou com leite, ou com algum tipo de creme, ou com gelatina, ou com sorvete. Sorvete é ótimo, porque além de tudo é gelado. Além de tudo é gelado e como dá uma sensação de ardência e de queimadura, ele vai ajudar a combater. Em geral não vai passar disso, vai dar esse ardor, né? E rapidamente isso vai ser combatido se for em pequena quantidade. É interessante também, por exemplo, se você tiver dúvida, uma criança pequena, pegar essa planta e a gente coloca, às vezes num saquinho, leva para um pronto-socorro para mostrar até o médico ou atendente que for fazer esse primeiro socorro, saber que planta que é. É importante, igual a gente faz com cobra, não é isso? Exatamente. Sempre que qualquer pessoa tiver um acidente, seja com um animal, né, um animal peçonhento, seja com uma planta ou com um tipo de medicamento, um pesticida, um raticida, é muito importante ao se chegar para o primeiro atendimento, num lugar de primeiro atendimento, que esteja presente o agente causador, porque isso ajuda muito o médico, a pessoa a tomar a conduta correta para cada caso, né? Quando é descrito, a gente, quando tem alguma experiência, especialmente nos serviços que já são direcionados para toxicologia clínica,
e existem alguns no Brasil, em todos os estados do Brasil existem, em geral a gente consegue, pelos sinais e sintomas, como estamos muito habituados com esse tipo de atendimento, a gente consegue fazer o diagnóstico sem ver o agente causal. Mas na maioria das vezes, se levar o agente causal ajuda muito. E existe um telefone, gente, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, se essa planta é tóxica ou não, engoliu isso, engoliu aquilo, teve contato com aquilo, foi picado por isso, é um telefone 0800 que funciona 24 horas por dia e ele está presente para o atendimento em todo o país, que é o 0800 722 6001. Vamos deixar aqui na descrição também, para que a gente vocês possam acessar na hora que vocês precisarem. É um atendimento ao público e atendimento a médicos de pessoas especialistas em toxicologia clínica que orientam sempre o tratamento, o grau de gravidade e dão as condutas principais a serem feitas em cada tipo de intoxicação. Vou repetir, 0800 722 6001. Bom, doutora Mariana, além dessas plantas que a gente citou, que é o anturo, espatifilus, que são essas que têm essa seiva cristalizada, a gente tem aquelas que soltam leite, que a gente fala, aquela que dá o leitinho, lactescente, que é o termo correto de se falar, que são muito comuns da família das eufórbias. Cróton, coroa de Cristo, aquela árvore que tem a folha arroxeada, bico de papagaio, que é planta muito comum agora na época de Natal. Muitas plantas, inclusive, cactos, né, que não são cactos de verdade, que são euforbiáceas, que tem esse leite, tem esse lácteos. Esse lácteos também é tóxico. Sem dúvida, e o sintoma é muito parecido. Algumas, além do látex, têm espinhos, como Sim. a coroa de Cristo. Então, primeiro espinha e depois entra o látex lá dentro e o efeito é de uma queimadura química. É um látex cáustico e vai provocar sintomas muito parecidos, de dor, ardor, inchaço, sensação de queimadura. E o tratamento é lavar abundantemente. Né? Se for no olho, inclusive, é bom que seja com soro fisiológico, mas se for no contato com a pele ou se for ingerido, é difícil a pessoa querer ingerir isso, mas vai saber, né? Vai saber. Então, lavar abundantemente com água corrente e se for ingerido, também pode-se usar cremes, leite, sorvete, gelatina, esse tipo de coisa. E a sensação e o tratamento é como o tratamento de uma queimadura química mesmo. É muito importante e elas são muito abundantes na natureza. Quer dizer, eu lido com muitas plantas, eu faço jardim, eu faço aqui no canal mesmo, faço reprodução, estaca. Eu não uso luvas, eu trabalho sem luvas, mas eu tenho todo o cuidado de depois que eu mexer, nunca me intoxiquei, nunca me machuquei. Cai às vezes um pouco de seiva na minha mão, na hora assim que é possível, eu lavo e tenho esses cuidados. Então, assim, é uma coisa de um cuidado especial para a pessoa que não tem essa atenção, que não saiba que é essa. Ou que são planta. Mais sensíveis, Lúcia. Muitas vezes a mesma planta provoca sintomas mais graves numa pessoa e sintomas nenhum em outras. E já aconteceu isso muitas vezes. Às vezes eu dando aula, a pessoa está mexendo com a planta igual todo mundo está mexendo e ela se empoca toda. Então, tem pessoas que são alérgicas a alguma seiva de alguma planta. A sensibilidade individual que vai fazer diferença aí. Inclusive, provocando, às vezes, sintomas que chamam mais atenção, né? Nessas plantas todas que a gente falou, tanto do látex quanto do oxalato de cálcio, né? Das microagulhinhas, o mais grave seria uma alergia. E aí a gente nunca pode prever que pessoa que vai ter essa alergia ou não. E uma alergia de vias aéreas que provoca inchaço da garganta e da laringe. Sensação que está sufocando, se a pessoa né? começar com tosse, com rouquidão, é bom que seja levada rapidamente ao pronto-socorro. Agora, gente, isso é a minoria da minoria das pessoas. Para vocês terem uma ideia, o próprio repolho, espinafre. Isso que eu ia perguntar, plantas comestíveis também são tóxicas? Tem oxalato de cálcio e a gente come cru, né? Muitas vezes, em saladas e tudo mais. E 99,9% das pessoas não tem nenhum tipo de reação a isso. Além do tomate, a mandioca? A mandioca. A mandioca, vocês todos devem já ter ouvido falar sobre a mandioca brava. Na verdade, todas as mandiocas, dependendo do tipo de solo que ela é plantada, da quantidade de chuva que ela pega, enfim, do tipo de adubo que tem e vários fatores externos, ela pode concentrar mais ou menos glicosídeos cianogênicos, né, que é o cianeto. E se ela for pouco cozida, pode provocar sintomas graves. Isso é raro, é raríssimo, raríssimo, mas pode acontecer. Raríssimo. Eu lembro em 18 anos de pronto-socorro, de atendimento, de ter atendido 3 vezes, né? Mas é bom a gente saber. Mandioca,
coma à vontade, excelente. É uma planta que tem várias propriedades muito interessantes para a saúde, né? Inclusive não tem glúten, né? Tá no ápice da moda da dieta sem glúten. A tapioca é feita de mandioca, mas sempre cozida. Muito bem cozida. Atentem para se cozinhar bem. E qualquer dúvida, liguem para o 0800 que a gente já falou. Vai ficar aqui no vídeo, né, Lúcia? Vai ficar aqui na descrição também. Isso. E ainda mais uma planta que eu queria falar, Lúcia, que é uma planta muito comum no meio rural e às vezes também nas grandes cidades, nas periferias, que é a mamona. Né? A mamona, ela tem, o princípio ativo dela é a ricina. Né? Muita gente já deve ter usado óleo de rícino, que na verdade é uma coisa que provoca, é como se fosse um purgante, um purgativo muito importante. E provocam muitos vômitos se ingerido. Na verdade é a semente dela, é isso? As sementes da mamona, mas o caule e as folhas têm um pouquinho de ricina também. E dependendo da sensibilidade, a pessoa pode vomitar muito e se desidratar muito. Se começar, e aí dá uma dor, né, por trás, da sensação de queimação, da mal-estar, da cólica. E se a pessoa começar a se desidratar muito, ela pode ter até perda de consciência e essas coisas. Melhor levar para um pronto atendimento junto com a frutinha da mamona. Mas só em grandes quantidades, né? Em geral, é inócuo. Nós já brincamos muito de guerra de mamona na infância. Não sei se na infância de hoje se brinca de guerra de mamona e não lembro de nada disso ter acontecido. Além dessas plantas que a gente já falou, que é muito comum no jardim, a gente tem algumas árvores, né? A própria roxinha é uma euforbiácea de porte arbóreo. A gente tem a espirradeira, que é muito tóxica também. A gente tem também a própria datura ou saião. Saia branca, várias plantas ornamentais que a gente tem pelas ruas de todas as nossas cidades brasileiras que têm princípios ativos importantes. O importante talvez para quem é paisagista como eu, para quem está colocando uma árvore às vezes no local público, é dar preferência dessas que não são tóxicas ou colocar em locais que não há muita circulação, principalmente para as pessoas, né, poderem colher uma flor, por exemplo, o jasmim manga, ele é tóxico pelo que eu li, e as flores parece que tem o local que tem menos toxina, mas o caule tem um pouco de látex, né, então é complicado aí. Então é importante saber usar, não é isso, doutora? Principalmente. A grande maioria das vezes, né, não há problema nenhum. A gente lida com essas plantas a vida toda e, como eu falei com vocês, a minoria das intoxicações que chega hoje num serviço é por plantas tóxicas. Né? E a grande maioria das que chegam é por causa só do contato com essas que têm esse látex e esses princípios ativos que provocam como se fosse uma queimadura, né? Uma sensação de queimadura química e suas consequências. Vamos deixar aqui na descrição também algumas espécies que são muito usadas, as mais usadas. Na verdade não tem como eu deixar todas, porque são muitas plantas. É uma lista grande. Vamos deixar aqui na descrição as mais usadas para que você tenha atenção e saiba usar ou colocar no local devido, né? Para não ter problema nenhum aí. E tomando cuidado com os nossos baixinhos, né? Pois é. E os cachorros? Me perguntaram. É mais ou menos semelhante, né? Exatamente a mesma coisa, né? A Natasha está aqui para provar. Exatamente a mesma coisa. Os animais domésticos também, quando ingerem, né? Começam com aquela salivação. A gente percebe logo, né, Lúcia? Sim. Que tem alguma coisa errada. E eles mesmos se defendem bebendo água às vezes. Exatamente. Né? Vamos dar água e leva para um posto veterinário. Água, leite, e se começar a inchar muito, se vocês perceberem que está provocando algum tipo de obstrução de vias aéreas, e aí sim é importante providenciar ajuda, né? E tem o 0800 que orienta até chegar ajuda, até vocês poderem chegar onde tem um tratamento mais especializado. Mas isso é raro e na maioria das vezes não há problema nenhum. As plantas estão aí muito mais para nossa alegria do que qualquer outra coisa. Bom, gente, a doutora Mariana, como falou também na parte de toxicologia, ela falou de animais peçonhentos. Caso você queira que ela venha falar um pouquinho sobre esses pequenos animais que aparecem no jardim, deixa aqui no seu comentário que eu convido ela de novo para falar um pouco mais sobre isso. Eu que agradeço a honra, tenho acompanhado esse canal com muita curiosidade e muita surpresa, porque a quantidade de assuntos interessantes e a quantidade de coisas bonitas e dicas boas que isso tem dado na vida da gente, vocês sabem melhor que eu. É impressionante. É uma honra estar aqui e, se precisar, a gente volta para conversar um pouquinho sobre largatas, sobre aranhas, sobre abelhas, escorpiões, cobrinhas. Ai. Isso é tranquilo também pra gente. Muito obrigado, até uma próxima vez, se Deus quiser. Uma curiosidade, ela é minha irmã. E aí, gostou do bate-papo com a doutora Mariana? Ficou com alguma dúvida ainda? Nos pergunte.
Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, em suas redes sociais. Visite nossas redes sociais também. Mais uma vez, obrigada, doutora Mariana. Caso você ainda não seja inscrito, clique aqui para se inscrever. E se perdeu algum episódio anterior, é só clicar aqui.